Boa noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, o seu coração. E hoje eu tenho um assunto também diferente, né? Paramos um pouquinho sobre o estudo teológico do Espírito Santo, porque temos algumas mensagens que precisávamos colocar. Nós estamos nos preparando aqui como Ministério Café com Fé para o batismo no dia 4 de fevereiro. E eu queria falar um pouquinho sobre o porquê que eu devo me batizar, né? Então nós temos aqui o ensinamento bíblico, eu queria conversar com vocês. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer no Senhor Jesus e for batizado, será salvo. Esse versículo, ele é um versículo determinante e é um versículo que nos ensina, né, a realmente obedecer a palavra do Senhor. Ele está dizendo que aquela pessoa que creu, que teve fé, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador e for batizado, essa pessoa será salva. Então, uma coisa complementa, o batismo complementa a nossa fé e a nossa aceitação. Acreditar no Evangelho, né, é a primeira condição que nós temos que ter para batizar. Se você não tem fé na palavra, se você não crê que ela é a palavra de Deus, você realmente, às vezes, nem se converteu, né, ao Senhor Jesus e também não será batizado. Resumindo, né, a gente pode ver que a mensagem do Evangelho é que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Se alguém não acreditar de coração nessa verdade, não pode se batizar. Contudo, se ele realmente acredita, então ele está apto para o batismo. Eu queria abrir um parêntese bem grande e dizer para você que a Bíblia está nos ensinando claramente que batizar não é fazer um pacto com uma igreja local. Batizar é fazer um pacto de lealdade com a Bíblia e com o Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Nós cremos também que quando recebemos a Jesus, quando entregamos a nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo. Mas a palavra está complementando mais ainda que você recebe também o Espírito Santo quando você faz a tua profissão, né, diante dos homens, pública, de batismo. Batismo é dizer para aquelas pessoas que estão te assistindo, você vai estar proferindo alguma coisa externamente daquilo que aconteceu no seu interior, a fé que você recebeu no Senhor Jesus, a transformação que Ele fez na sua vida e agora o recebimento do Espírito Santo. O arrependimento significa uma mudança de mente. Receber Jesus é uma metanoia, é uma mudança de mente. Isso inclui uma mudança nos sentimentos e também nas atitudes. Para ilustrar, nós podemos falar de um carro, o exemplo de um carro que está indo em uma determinada direção. De repente, alguém lhe diz que a ponte lá na frente caiu e que aquele caminho não é seguro, não dá para passar mais. Consciente disso, ele dá o quê? Meia volta. Ele faz uma conversão e ele vai por outro caminho. Quando alguém ouve a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, e percebe que existem muitos comportamentos na sua vida que não estão de acordo com a vontade de Deus, que você praticava porque você não conhecia a palavra, você começa a mudar o seu comportamento. A demonstração externa dessa atitude de desejo de mudança, e essa mudança que começa dentro de você, é a prova do arrependimento no coração e torna a pessoa apta para o batismo. Você também vai se tornar um discípulo, porque lá em Mateus 28, 19 diz: Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança não só para os pastores, mas para você que nasceu de novo.
Um discípulo é um aluno, é um aprendiz. Qualquer pessoa que deseja salvação em Jesus e quer seguir Jesus, precisa ter o desejo de se tornar um discípulo, precisa seguir a Jesus. Para isso, ele começa a aprender sobre a mensagem de Cristo e a obedecer de coração à vontade de Deus. Ser discípulo de Jesus não significa que já somos completamente obedientes e sabemos tudo o que precisamos saber. Não, na verdade é um processo, é a vida toda, que precisa de todo o tempo da nossa existência para irmos nos transformando. Mas a partir do momento que nós nos comprometemos em aprender, já somos discípulos e estamos prontos para ser batizados. Então eu quero perguntar para você, você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você crê que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou dentre os mortos e que Ele está vivo? Então você já está pronto para ser batizado. Logo uma vez que alguém crê, que demonstra arrependimento dos pecados do passado, do presente, assume essa posição de ser discípulo, daqui para frente eu vou pregar o Evangelho, essa pessoa está pronta para ser batizada. Esse batismo é primeiramente uma manifestação pública, porque vai ser num lugar público, é da sua fé, um ato pelo qual demonstra a sua adesão a um novo estilo de vida pelo Evangelho, não por seguir uma igreja, uma denominação, mas por seguir o Evangelho de Jesus. Esse é o significado do batismo. Batismo é uma palavra de origem grega, vem do verbo batizar e significa submergir, mergulhar. E isso é o que acontece durante a cerimônia, que é maravilhosa. A pessoa é mergulhada na água. O simbolismo desse ato foi expresso na palavra de Deus de um modo tão claro, muito claro, quando Paulo escreveu em Romanos. Ele escreveu: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória de Deus Pai, também nós vivamos uma nova vida. E dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Porque quando batizamos, nós morremos para a vida anterior, para a vida sem conhecimento da palavra, para a vida sem conhecimento de Jesus, para a vida sem aliança, sem compromisso com Jesus. Continuando o texto, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. E é como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Quando você se batiza, você está dizendo isso. Eu não quero mais aquela vida velha. Eu quero crucificar aquela vida velha, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos para sempre. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. É lindo, é maravilhoso esse texto, Conforme esse texto, o batismo é realmente um sepultamento do velho homem. Nós somos sepultados, submergidos, enterrados na morte de Cristo. Morremos com Ele. Quando somos colocados na água, estamos sumindo para o que éramos. Nossa vida de pecado fica sepultada ali. E o fim do velho homem é um simbolismo. Da mesma forma, quando somos retirados da água, estamos simbolizando nossa ressurreição com Cristo. Não apenas uma volta dentre os mortos, mas a volta para uma nova vida dedicada a Deus.
é o símbolo da nossa ressurreição em Cristo. Como vimos então, o batismo tem um simbolismo muito rico e muito importante. Embora ele não possua qualquer poder para salvar, quem salva é Jesus, ou acrescentar graça, quem dá graça é Jesus. Para aqueles que o recebem, faz parte da justiça de Deus e deve ser obedecido como ordenança de Cristo para a sua igreja. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por essa explicação tão maravilhosa sobre o batismo. Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem possam ter agora um esclarecimento do Espírito Santo e possam, Senhor, em obediência, fazer o que a Tua palavra orienta. Nós não temos aqui palavra de homens, nós não temos que obedecer igreja de homens, nós temos que obedecer a palavra e o exemplo do Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, foi batizado por João Batista, para nos ensinar que é uma ordenança que precisamos fazer, para que recebamos diante do céu e da terra o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Abençoe todas que estão ouvindo esta mensagem. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.